Sejam todos bem-vindos ao canal Resumão Filmes e Séries. Hoje veremos um filme de 2019, After. Então vamos começar. O filme começa com Tessa. Podemos perceber que trata-se do seu primeiro dia de aula. Sua mãe e seu namorado decidem deixá-la em seu novo dormitório da faculdade. Lá ela é apresentada a duas garotas, cujos nomes são Steph e ao lado dela está Tristan. É claro que essas meninas são muito extrovertidas e muito falantes. A mãe dela sente cheiro de maconha e sai de lá, mas Tessa segue e pede a ela para não fazer cena. Ela garante confiar nela. Sua mãe está orgulhosa dela e deseja-lhe boa sorte antes de deixar a faculdade. O namorado de Tessa também vai embora depois de dar um beijo fofo nela. Tessa chega de volta ao seu quarto, onde Steph pergunta se ela assustou a mãe. Ela acha o irmão dela fofo, mas ela corrige dizendo que ele é seu namorado. Steph sai logo depois. Na manhã seguinte, ela acorda e caminha animadamente até a sala de aula, onde encontra um cara. O seu nome é Landon. Ele é formado em inglês, em oposição a Tessa, que se especializa em economia. De volta ao dormitório, ela volta depois de tomar um bom banho e encontra um cara sentado lá dentro, lendo um livro com calma. Ela ficou chocada ao vê-lo, e pediu-lhe para ir embora, mas ele disse a ela para não se preocupar porque ele não está olhando para ela. Steph chega lá e confirma que é sua amiga. Steph pede que ela vá com eles na festa, mas o cara tem certeza que ela não vai participar. No dia seguinte, ela estava estudando na biblioteca e novamente viu o mesmo cara. Isso a deixa muito desconfortável, enquanto ambos se olham por um momento. Mais tarde, ela é abordada por Steph e convidada para ir a uma festa naquela noite. Tessa escolhe um vestido para usar, vendo que Steph acha que é um pouco formal demais. Eles finalmente estão na festa, onde todos estão bebendo e se divertindo. Mais tarde, Tessa é apresentada a todos os amigos de Steph. Lá eles pedem para ela beber um pouco. No começo ela hesita, mas acaba bebendo uma dose. Logo depois que uma garota do grupo fala mal dela, eles decidem jogar um jogo de verdade ou desafio. Ela escolhe verdade, então perguntam onde foi o lugar mais estranho que ela teve um momento íntimo. Ela ficou calada, decide passar a pergunta e escolhe desafio. Então escolhem Hardin para beijá-la. No momento ele pergunta se ela quer isso. Por sua vez, Tessa desiste da brincadeira e sai. Ela liga para o namorado, mas ele meio que a repreende por beber e ela encerra a ligação. Mais tarde, ela entra em um depósito vazio e olha os livros. Ela é novamente abordada pelo Hardin, que pergunta o que ela procurava. Tessa fica preocupada se ele está bêbado, mas ele garante que não bebe, assim como ela. Ele revela a ela que este é o quarto dele, enquanto segura a mão dela. Ele pergunta se o desafio ainda está ativo. Eles estavam quase se beijando, mas ela sai depois dizendo que ela não pode fazer isso. Enquanto ela volta para seu quarto, ela recebe mensagens de seu namorado Noah e à noite antes de dormir. No dia seguinte, ela entra na aula, e encontra o mesmo cara chamado Landon, e senta com ele. Enquanto, é revelado que o cara da festa também era um novato, que se chama Hardin. Quando o professor faz uma pergunta sobre um livro de romance, Hardin mostra sua opinião, já Tessa o contraria, o que leva a uma pequena discussão. Isso continua por um bom minuto e Hardin a encontra depois da aula e diz isso a ela foi emocionante, e vai embora. Ela começa a reclamar com Landon que ele é tão arrogante. Ali mesmo ela fica surpresa ao saber que Hardin é parente de Landon. A mãe dele está namorando o pai de Hardin, e eles mal se toleram. À noite, Steph vai fazer uma tatuagem, e pede a Tessa para fazer uma tatuagem também. Ela revela que Noah foi o único com quem ela namorou, e sua mãe acha que eles vão casar um dia. Antes de dormir, ela vê que Steph está tendo alguns momentos românticos com sua namorada e se afasta dela. No dia seguinte, ela está tomando um café, e é abordada por Hardin. Ele quer recomeçar e ser amigo, já que Steph é amiga em comum. Hardin quer mostrar um lugar para ela, mas ela quer manter distância. Ela estava quase indo embora, mas decidiu continuar com Hardin. Eles viajam alguns quilômetros em seu carro, um lugar que parece uma selva. Eles andam um pouco mais, onde o olhar de Tessa encontra um grande lago. Ele revela que este é seu lugar preferido e pede para ela nadar. Ele tira a roupa e pula na água. Ele insiste em entrar na água, e lhe oferece sua camiseta. Tessa pergunta a Hardin quem ele mais ama. Ele responde que ele mesmo. Ele pergunta sobre o namorado dela, e fica sabendo que ele é um estudante do ensino médio que a ama.
Ele a faz prender a respiração e mostra a ela um caminho para o silêncio. Hardin olhava para ela como se ela fosse algum tipo de diamante proibido que ele tivesse encontrado. Tessa fala que pensou que eles seriam apenas amigos. Ele disse que não podem ser apenas amigos. Então eles dão um beijo super apaixonado. Depois ele novamente afasta os olhos para que ela possa mudar de roupa, mas Tessa em vez disso toca ele e eles começam a ter momentos românticos. Cada toque que ela experimentava fazia respirar mais rápido. Eles estão no bar e começam a conversar. Enquanto isso, Steph e outro amigo de Hardin chegam e se juntam a ele, ao que ele começa a agir um pouco estranho. Tessa pergunta por que ele estava estranho, se foi por causa dela. Tessa chega a falar que iria contar tudo para o namorado dela, porém Hardin diz que ela não precisa fazer isso por causa dele. De volta ao dormitório, pela manhã ela encontra Hardin sentado ao lado dela. Mas isso foi apenas um sonho. No dia seguinte, ela encontra o namorado do lado de fora com flores. Ela não conseguia acreditar que ele estava ali. Tessa e Noah se juntam a uma festa à noite, onde Steph e seu grupo decidem tocar jogo de chupar e soprar. Quando chega a vez de Tessa, Trevor joga a carta e ela teria que beijá-lo, porém ela se recusa. Mesmo insistindo, Hardin fica chateado e dá um soco nele. Mais tarde à noite, Tessa estava assistindo a um filme com Noah, mas está preocupada com alguma coisa. À noite ela recebe uma ligação de Landon e vai ao seu encontro. Ela descobre que Hardin e Landon brigaram e ele mencionou o nome dela também, então ela talvez possa ajudá-lo. Ela fica sabendo que ele está chateado porque seu pai se casou com a mãe de Landon, enquanto sua mãe mora em um lixão em Londres. Ele quebra o vidro e Tessa se machuca ao tentar pegá-lo. Ele a leva para seu quarto e pede desculpas pela forma como a tratou antes. Hardin explica que está confuso, e ela diz que também está se sentindo assim. Vendo isso, os dois passam a ter um pequeno momento romântico. Uma coisa leva a outra, e ela acaba dormindo a noite toda no quarto dele. Ela caminha até Noah, que está muito preocupado com ela. Logo depois, ele vê Hardin parado ali e descobre o que realmente está acontecendo. Ele sai do local logo em seguida. Ela volta para seu dormitório arrasada. Ela sente como se tivesse perdido o melhor amigo. Durante uma noite ela encontra Hardin e eles começam a conversar. Ela começou a descrever como seu pai a abandonou quando ela tinha apenas 10 anos. A mãe dela não aguentava essa dor. Quando ela estava cuidando dela, Noah estava lá para ajudar. A biblioteca está fechando, e eles se escondem e começam a ler um livro. O segurança os encontra e vai atrás deles. Eles riem enquanto fogem. Este seria um momento memorável para ambos. A relação deles estava sendo notada pelos amigos. Um dia, Tessa percebeu que Hardin estava escrevendo algo no caderno. Ela quer ver, mas ele a provoca muito. Não muito tempo depois, eles começam a ter momentos românticos. De repente, sua mãe abre a porta e os encontra em uma posição reveladora. Isso foi o suficiente para deixá-la super irritada. Ela começou a acusar sua colega de quarto. Ela pensa, Tessa vai arruinar a vida dela por causa de um menino. Tessa começa a discutir, e diz à mãe que ela viverá a vida do jeito que ela quiser. Isso deixa sua mãe chateada e emocionada. Antes de partir, ela sugere que ele partirá seu coração. Mais tarde ela fala com Landon sobre essa situação, mas ele acha que endurecer é complicado. Ele sugeriu que ela tivesse cuidado. Hardin leva Tessa para um lugar que pertence a um amigo de seu pai, que no momento está residindo na Itália. Hardin sugere morar juntos neste lugar. Então Hardin teve que fazer alguma coisa. Ambos se mudam para este lugar, e passam a viver um relacionamento feliz. Eles passam a maior parte do tempo juntos, riem e aproveitam os pequenos momentos. Ambos vão a muitos lugares juntos. Hardin ainda não consegue acreditar que ela pertence a ele agora. Ele acredita que não a merece, enquanto Tessa acredita que nada mudará o caminho ela sente por ele. Mais tarde, eles vão para a festa de casamento dos pais de Hardin e Landon. Ambos se encontram com a mãe Karen e o pai de Landon. Eles têm o prazer de conhecer Tessa. Ver seu pai com outra mulher deixa Hardin muito chateado, ao que Tessa tenta acalmá-lo. Ele conta que seu pai não é esse que faz o discurso, pois no passado ele era um bêbado. Uma vez ele se envolveu com os caras errados que acabaram descontando o ódio em sua mãe. Ele fica bem emocionado ao lembrar disso. Mesmo que ele tenha mudado, algumas coisas nunca mudam. Mais tarde eles começam a dançar enquanto se olham nos olhos. Eles entram em uma sala, onde Tessa decide ter um momento romântico e íntimo.
Um dia, Tessa está sendo olhada com ciúmes por Molly, e depois ela começa a perguntar a ela sobre o namorado dela. Ela quer saber mais sobre Hardin, mas Tessa não revela muitas coisas. Mais tarde, Molly manda uma mensagem no telefone de Hardin, algo que deixa Tessa super desconfiada de Hardin. Quando ela pergunta a ele sobre o que ele está escondendo, ele diz para ele confiar nele e não há nada a esconder. Ela está ansiosa e quer que Hardin ligue. Uma de suas amigas manda uma mensagem para ela, e diz para ela se encontrar no Videodrome e contar sobre Hardin. Ela se senta no carro e encontra Jadila, que lhe diz que ele pode estar às cegas. Lá ela encontra Steph e seus amigos. Ela revela que morava com Hardin fora do campus. Molly revela que algo está acontecendo, mas não o que ela pensa. Ela mostra a ela um vídeo do dia em que eles jogaram Verdade e Desafio pela primeira vez. Hardin recebeu o desafio de fazê-la se apaixonar por ele. Depois que isso acontecesse, ele simplesmente a deixaria. Ela não conseguia acreditar no que via, e ficou totalmente chocada. Ele diz a ela que isso não é verdade. Era tudo antes e seus sentimentos eram todos verdadeiros. Ela sai sem perder mais tempo. Neste momento, Tessa está se sentindo mais solitária do mundo. Ela volta para sua casa e encontra sua mãe, a quem ela abraça. Ela não quer revelar o que realmente aconteceu, mas estava lá para dizer que sentia muito. Tessa também expressou seu amor por ela, e mais tarde foi embora para encontrar Noah, que estava se perguntando por que ela estava lá. Ela explica que nunca quis machucá-lo. Ele estava bem com isso, e eles começaram a rir. Tessa volta para a universidade, e começa a escrever um e-mail, para mudar seu curso de economia para inglês. Enquanto isso, Hardin não consegue superar a separação, e começa a chorar imaginando todos os momentos que passam juntos. Mais tarde, ela recebe um convite para uma entrevista sobre seu estágio na editora Vance. Tessa estava assistindo a uma palestra, onde mais tarde recebeu um envelope da professora. Enquanto ela dizia, Hardin deu a ela e explica como isso era mais para Tessa do que para ela mesma. Tessa vê que Hardin estava fazendo desenhos dela em seu caderno. Ela também lê uma literatura de Hardin, onde ele explica. Ele leu centenas de romances e só pensava que o amor era apenas uma ficção, até encontrar a sua Elizabeth Bennet. Ele nunca pensou que poderia ser totalmente consumido por ela, segurar suas mãos, e ver que ela o tirou da escuridão. Ele finalmente pediu perdão. Certa vez, ela perguntou quem ele mais amava no mundo. Ele revela que é Tessa. O filme termina aqui. E aí, gostou do filme de hoje? Deixe nos comentários a sua opinião, e não esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo!